Ei pessoal, se esse vídeo te trouxer algum entretenimento ou diversão, peço que se inscrevam no canal. Se não conseguir te divertir, espero conseguir isso nos próximos vídeos e merecer sua inscrição. História 1. Como fotógrafo, me deparo com muitas Karens. No mês passado, encontrei meu primeiro Ken, um termo semelhante usado para se referir a homens que se comportam dessa maneira. Fui contratado para fotografar uma casa em uma cidade universitária. Nessa cidade, não é incomum que crianças ou estudantes universitários se aproximem e perguntem o que estou fazendo. Naquele dia, algo foi diferente. Estacionei em frente à casa e notei um vizinho, um homem e seu filho adolescente descarregando uma van. Saí do carro, tirei uma foto da frente da casa e da placa de venda e comecei a caminhar em direção ao lado mais próximo do Karen, assumindo que eles fariam perguntas para que eu pudesse resolver isso primeiro. Ele apenas me encarou, então comecei a caminhar em direção ao quintal dos fundos. Tirei uma foto da parte de trás e segui para o outro lado. Quando voltei à frente da casa, ele começou a caminhar em minha direção, dizendo que o proprietário havia dito a ele para dizer a qualquer um que estivesse tirando fotos que não era permitido e que ele estava autorizado a mandá-lo sair da propriedade. Interessante, pensei, já que foi o proprietário que me contratou para fazer exatamente isso, tirar fotos. Olhei para trás e disse a ele que isso era verdade. Ele imediatamente negou que o proprietário teria falado com ele sobre mim com antecedência. Observação: a propriedade estava sob contrato de venda, como indicado pelo aviso de vendido na placa de venda. Observação: a propriedade ainda não havia sido transferida para o novo proprietário e, como vizinho, ele não tinha o direito de dizer nada sobre a propriedade de seus novos vizinhos. Ele ficou com raiva e disse que se eu não saísse, ele chamaria a polícia. Simplesmente sorri e disse que, se era isso que ele achava que deveria fazer, que fizesse. A expressão em seu rosto foi impagável. Nesse ponto, caminhei até a porta da frente, tirei minha chave e entrei. Enquanto entrava, ele tentou me seguir para dentro, eu fechei e tranquei a porta atrás de mim. Se os olhares matassem, eu teria sido levado embora em um caixão. Enquanto fotografava o interior, ele me seguiu do lado de fora com seu telefone, filmando eu trabalhando. De vez em quando, eu sorria e acenava para ele de dentro. Enquanto saía, ele ainda estava esperando na porta da frente, filmando-me. Ele disse que havia chamado a polícia e que eu deveria esperar por eles chegarem. Nesse ponto, eu já havia terminado. Eu sorri e disse a ele que, se ainda não tivesse feito, que tirasse fotos da minha placa e que a polícia poderia me ligar se tivesse alguma dúvida. Então, eu tirei uma foto dele. Acho incrível que pessoas assim pensem que é aceitável tirar sua foto, mas exigem que eu não possa fazer o mesmo. Ele ficou furioso. Uma hora depois, recebi uma ligação de um policial muito apologético. Ele parecia envergonhado em dizer por que havia ligado. Então, eu perguntei se era porque ele havia falado com uma Karen na rua tal. Ele começou a rir e disse que sim. Aparentemente, o Karen exigiu que eu fosse preso, encarcerado, espancado, etc. Ele disse que passou a maior parte daquela hora tentando explicar que não era legal tirar fotos. Que se eu tivesse uma chave para entrar e não tivesse causado nenhum dano, provavelmente estava fazendo exatamente o que eu havia dito que estava fazendo, sendo um fotógrafo. E que ele estava me ligando como formalidade. Nós dois rimos, e ele perguntou se eu pretendia voltar à propriedade no futuro. Eu disse que dependia se o cliente me contratasse novamente. A Karen, ou Ken, desperdiçou parte do meu tempo e o tempo da polícia. E provavelmente levou bastante sua pressão arterial no processo. Eu amo o meu trabalho. História 2. Para um pouco de contexto, eu trabalho como segurança. Acabei de terminar meu turno e ainda estava com a roupa do trabalho quando decidi ir a uma loja segura no caminho de casa para deixar algumas garrafas e latas e pegar suco de laranja. Quando estava indo para a loja, notei que um amigo de um amigo estava parado na entrada, chamaremos ele de A. Decidi conversar com ele um pouco antes de entrar na loja.
Depois de alguns minutos fazendo compras, de repente, o gerente se aproxima de mim e começa a gritar: "Você é o que estava gritando e xingando aquele cara, na frente da loja?" Eu fiquei confuso com uma expressão estúpida no rosto por alguns segundos, e então percebi, quando estava falando com tinha uma senhora, Karen, que ia passar, mas ela se virou e eu não pensei duas vezes sobre isso, que ela estava se referindo a mim e ao amigo do meu amigo. Eu disse a ela: não, eu estava falando com a do lado de fora, mas não estava gritando ou xingando." Aí o funcionário estavam agora ao lado do gerente, parecendo tão confusos quanto eu. O amigo do meu amigo disse: "Estávamos apenas conversando, então não tenho certeza do que você está falando." O gerente respondeu: "Ok, bem, uma senhora, Karen, acabou de denunciar que o segurança da loja e um morador de rua estavam gritando e xingando um ao outro na frente da loja e que ela estava com medo pela vida dela." Não era um morador de rua, ele apenas parecia um pouco sem teto. Eu respondi: "Estávamos apenas conversando, talvez estivéssemos um pouco alto, mas eu não diria que estávamos gritando." Disse sim. O gerente respondeu: "Ok, ela parecia estar exagerando um pouco, mas de qualquer forma, vou tentar descobrir o que está acontecendo." E então ele foi embora. E nos perguntou: "Vocês estavam xingando por acaso?" Disse não, e eu disse: "Droga, eu não sei." E disse: "Você acabou de dizer droga, eu sei o que aconteceu, temos um cliente regular que é muito contra palavrões." Eu comecei a rir muito porque toda essa confusão foi por causa da minha maneira de falar, embora o e o funcionário não estivessem tão entusiasmados, mas eles ignoraram mesmo assim. Depois disso, terminei minhas compras e fui para casa. Ou seja, uma senhora ficou irritada com a maneira como eu falava e contou ao gerente da loja sobre isso porque pensava que eu trabalhava lá. História 3. Meu marido e eu gostamos às vezes de ter um encontro improvisado na Barnes & Noble, onde vamos tomar café da manhã e depois passear pela loja. Ele geralmente vai para a seção de mangás e eu vou para a de ficção e fantasia, e geralmente acabamos saindo com um punhado de novos livros. É super divertido e podemos mostrar um ao outro o que gostamos e ter ideias para presentes futuros e coisas assim. Enfim, estávamos lá no sábado passado e tínhamos demorado muito para escolher os livros, então finalmente estávamos prontos para sair e ir para casa. Chegamos na fila e, ótimo, só havia uma pessoa na nossa frente e uma pessoa, Karen, no caixa. Essa mulher começou a reclamar do preço de tudo. Cada vez que era passada no caixa, chegando ao ponto de dizer que o adolescente trabalhando deve absolutamente passar isso adiante para a empresa sobre como os preços são ridiculamente caros e como isso a faz não querer mais voltar lá. O adolescente tenta apenas fazê-la terminar a compra, mas ela continua ficando mais alta. Em um ponto, ela realmente se virou para olhar para outras pessoas na fila, agora 2 pessoas atrás de nós, eu acho que tentando obter apoio ou algo assim. Eu só queria que ela se apressasse e parasse de fazer um escândalo. O adolescente finalmente pergunta se ela precisa de uma sacola por 10 centavos e ela surta. Observação: em nosso estado, tornou-se obrigatório para as lojas começarem a cobrar pelas sacolas plásticas e elas serão banidas permanentemente nos próximos anos, então isso não deveria ser uma surpresa para ela neste ponto, já que está em vigor há 3 meses. Ela diz: "Agora você quer me cobrar por uma sacola? Isso é um absurdo. Você precisa falar com o seu escritório corporativo e fazer algo sobre isso." O caixa, meu herói, literalmente não reagiu à sua gritaria e apenas disse: "Ok, tenha um bom dia." Enfim, eu quase aplaudi quando ela finalmente saiu da loja. Tipo, se você não quer pagar aquele preço, é só sair e não comprar lá. Você gritando com um adolescente que ganha por hora e atrasando a fila não vai mudar nada e você não vai obter apoio de ninguém agindo como uma tola. E aí pessoal, o que acharam das histórias de hoje? Se você gostou de alguma delas, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias. Até o próximo vídeo.